Quando você cria os centros de núcleos e depois o sistema através da COSEM, você cria algumas diferenças, quer dizer, primeiro você cria outras instituições, né, que passam a conviver, aí você tem como é que você divide o dinheiro, né, entre outras coisas, como é que você divide as decisões. Eu cheguei a COSEM porque eu me envolvi bem cedo. O sistema de núcleos os núcleos foram criados inicialmente em 85, parece, né, na década de 80, na gestão do Pinotti, com o Paulo Renato, o pessoal. E havia, dentro desse projeto, naquela criação inicial, logo foi criado o NUDECRI, onde tinha uma série de atividades que eram feitas e passavam muito por professores do IEL, inclusive. Então, a partir desse momento, eu comecei a ter uma relação já com o programa, e de forma que depois, em 92, eu passei a ter uma atividade mais interna ainda, na medida que nós criamos, dentro do NUDECRI, o Laboratório de Estudos Urbanos. Foi uma modificação, quer dizer, do projeto inicial do laboratório, em que ele funcionava fundamentalmente em torno do laboratório e o programa do artista residente, ou programas culturais, né? Então aí nós resolvemos mudar, porque isso começou a ficar um pouco sem sentido ali dentro, quer dizer, começou a perder a força específica, né? E aí então nós fundamos o Laboratório de Estudos Urbanos, em seguida o Laboratório de Jornalismo e mudamos o percurso do núcleo um pouco, né, mantendo essa vocação de olhar para as questões de produção cultural, mas já de outra maneira. E isso então me colocou dentro desse sistema desde sempre, a partir do trabalho no IEL, né? E uma coisa, e o que me cativava nessa experiência é o fato de que tinha certas perguntas científicas que elas não apareceriam no interior da minha atividade no departamento. E elas apareceram, que eu notava isso, elas apareceram e apareceriam, né, e apareceram nas atividades do laboratório. Exatamente pelo fato de que o laboratório fazia as suas questões a partir de um outro corte dentro do domínio das ciências. Até que, num certo momento, foi criada a COSEM para dar uma certa organização no sistema. Eu achei que foi positivo, porque há uma certa tensão na relação com os núcleos dentro da história da universidade. E isso, depois da primeira coordenação que foi da Hitler, naquele momento havia uma conjuntura e eu acabei, então, sendo indicado para coordenador da COSEM, dado o meu envolvimento nessa história. No plano das ciências humanas, as ciências humanas nasceram num ambiente muito multidisciplinar. Quer dizer, o IEL, por exemplo, o Instituto de Economia, os departamentos correspondentes eram do FCH. Então, o domínio das ciências humanas já foi criado numa relação de convivência multidisciplinar e com o crescimento em que isso se separou. Então, você tem uma vocação de olhar para fora que está no próprio projeto que foi criado, na forma como ele foi criado. Então, agora, uma coisa interessante nisso é que, veja, a Unicamp, de uma certa maneira, ela entra primeiro num certo domínio da interdisciplinaridade, e basta a gente, primeiro, que o resto das instituições brasileiras, por exemplo, não é que ela criou isso e nem inventou, porque isso é uma coisa que estava presente nos anos 80, era uma pergunta, né, na ciência dos anos 80. Havia uma condição, a Unicamp percebeu essa condição e produziu alguma coisa nessa relação, e essa coisa está crescendo aí até hoje, nós estamos aqui falando disso. E na cena nacional isso vem vindo depois. Os dois laboratórios são do NUDECRI, e você tem um grupo no LabEURB e um grupo no LabJOR, né?
eu trabalho, a minha pesquisa é fundamentalmente no LabUrb, mas eu tenho relações com o LabJOR por várias razões. Inclusive pela criação da pós-graduação, de divulgação científica e tal, mas é porque no início dos projetos Pronex, eu coordenei um projeto que nós chamamos de Núcleo de Jornalismo Científico, que era um projeto que reunia o conjunto dos pesquisadores dos dois laboratórios. E vai, acho que é de 97 a 2000, alguma coisinha, esse projeto se dá nesse momento. Então é um envolvimento permanente. Depois dessa relação, os dois laboratórios se envolveram nessa criação do mestrado, que é sediado mais especificamente do LabJOR pelo tema, mas você tem os dois laboratórios com os seus pesquisadores trabalhando na pós-graduação, nos cursos de extensão e assim por diante. E passei a coordenar o laboratório de estudos urbanos bem recentemente, coisa de uns... Logo depois da criação do prédio novo, eu passei a coordenar o laboratório de estudos urbanos. Mas o NUDECRI eu coordenei antes, e quem me sucedeu foi inclusive o Marcelo Nobel, agora não lembro as datas, né? Porque a gente sempre pensava o seguinte, bom, os núcleos sempre têm coordenadores, tinham coordenadores docentes. Então uma questão nossa é que a gente tinha que, primeiro que a regra não permitia que um pesquisador fosse. Então uma das coisas que nós fizemos foi pensar uma mudança na regra que abrisse essa janela. E aí tinha uma questão, quer dizer, uma hora é preciso que os pesquisadores sejam eles os coordenadores. Eu acho que depois do Marcelo em diante, lá no DECRI, são pesquisadores que estão coordenando. E no caso da COSEM, aconteceu com a vinda do Jurandir. Com a criação da COSEM, para o final da gestão da Ítala, ela começou um projeto de reformar a carreira. Aí eu recebi esse projeto, trabalhei nele durante os 3 anos que eu fui coordenador. Foi uma discussão longa, porque você tem que discutir com vagar, né? Deixar as vozes de oposição dizerem o que querem, depois você volta, vai levando. Aí foi criando, a ideia era, não, nós vamos fazer, desde o projeto inicial da gestão da Ítala, nós vamos fazer uma carreira que vai chamar do pesquisador. Então o trabalho era conseguir chegar nesse ponto. E aí, qual foi a ideia? Não, vamos fazer, se os TPCTs têm sido o tempo todo avaliados e tratados em correlação ao corpo docente e não ao corpo de funcionários, outros, então nós temos que equiparar os níveis de carreira. Então nós temos que fazer uma carreira da mesma maneira que a docente. Doutor, um passo mais um passo, né? 3 níveis. A gente foi criando, a discussão cresceu e conseguiu-se chegar a essa carreira do pesquisador, em que ela começa com o doutor e tem 3 níveis, como o MS3, o MS5 e o MS6, vamos dizer, né, que ficou a carreira docente. Uma coisa importante da minha gestão para mim foi o trabalho para o pesquisador, além da rotina, da avaliação, mas esse trabalho de pensar a carreira. E uma outra coisa que desde o começo, aproveito e já coloco, eu pensei, foi criar um periódico calcado na ideia da multiplicidade das relações científicas, né, que chama Multiciência. E até onde eu acompanhei, até verifiquei no site para ver, esse periódico descontinuou depois da gestão do TAP, se eu não me engano. Se eu estou correto. Esta é uma coisa que a instituição não quis, de alguma maneira. Isso é uma coisa menor, né? O problema da carreira é uma coisa maior. Então é só para dar um exemplo de como esse trajeto da história, ele é um jogo político de relações, mas tem alguma coisa que é próprio do projeto da instituição e ele vai se realizar de alguma maneira. Por que a PG conta? No meu entender, é por uma razão, não sei se eu estou certo, é porque a PG tem receio de que isso crie demandas trabalhistas,
posteriores, porque o pesquisador é de uma carreira, portanto o sistema de aposentadoria dele é um. Se ele é professor, o sistema é outro. Percebe? Então, o que a PG está pensando é o seguinte: todo mundo vai querer aposentar como professor tendo dado aula. Essa é a minha análise disso. No fundo, o que você tem é o seguinte: você tem duas carreiras na Unicamp. Uma que dá um peso à carga docente e outra que dá um peso menor à carga docente. Ela pode ser até zero. Para mim é isso. Ela é uma carreira especial que não é igual às outras carreiras especiais. Até por todos esses elementos que estão aparecendo, ela é outra carreira de outra natureza. Ela funciona paralela a uma carreira docente clássica, só que ela tem uma diferença. É o peso na carga horária de pesquisa do pesquisador. Não é que o outro não faz pesquisa. Eu estou falando o peso institucional que se dá aqui e ali. Né? Por exemplo, na carreira docente, nós temos muitos professores que publicam pouco e que dão muita aula e que são ótimos professores. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Mas nós temos professores que dão menos aulas, pesquisam muito e tal. Bom, é só pensar o avesso disso na carreira do pesquisador. O assento no conselho é uma coisa da carreira e o assento do coordenador no conselho, que precisa se tornar oficial, ou seja, de fazer parte, é outra coisa. E a questão, essa segunda coisa, quer dizer, em que lugar o coordenador da COSEM vai estar no conselho, tem uma escolha a fazer. E desta escolha depende, por exemplo, essa ideia. Se ele for sentar como um diretor de unidade, então nada mais natural do que fazer-se uma eleição, nos termos de como se faz para diretor de unidade. Agora, se ele for na categoria de pró-reitor, ou seja, ele vai sentar à mesa, ele vai ser da mesa, ele vai ser da equipe de gestão, nada mais natural que ele seja nomeado tal como os outros.